depois chega a Neemias. No capítulo 6, Neemias, capítulo 6, vou ler o versículo de número 15 e o versículo de número 16. Aleluia. Capítulo 6, versículos 15 e 16. Jesus é bom. Amém. Glória a Deus. Você concorda com isso, irmão? Amém. Não te manifesta dando glória a Deus, amém, aleluia. Faça alguma coisa. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Você sabe o que significa a palavra amém? Você sabe o que significa a palavra amém? Ou você só diz porque alguém manda dizer? Amém significa assim seja. Eu digo amém quando eu concordo com alguma coisa. Jesus é bom, irmão? Amém. Você concordou? Amém? Você não concordou? Jesus é bom. Versículos 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Aleluia! Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Pai, a tua palavra é fiel, a tua palavra ela é poderosa. Então, que o poder da palavra se manifeste neste lugar. Usa a minha vida como instrumento. Fala aos corações da sua igreja de uma maneira sobrenatural nesta noite. Convence-no, Senhor, do teu querer, das tuas verdades. Espírito Santo, flua com liberdade. Que toda incredulidade, atrapalho, que toda distração sejam repreendidos e amarrados em nome de Jesus Cristo. E que as mentes, a atenção do teu povo seja voltada para o teu querer, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu falei, já tinha falado nos dias, Deus colocou algo em nosso coração. Há muito tempo já vem colocando. Há mais ou menos, nós estamos aqui na igreja mais ou menos 2 anos e meio. Há mais ou menos quase 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós fizemos uma campanha de jejum de 40 dias pela igreja. E Deus abriu muitas portas. 3 dias de jejum e oração, eu e mais algumas pessoas. E Deus nos deu algumas direções específicas. E depois dessas direções eu vim esperando outras direções, e orando muito. Até chegar alguns dias atrás que Deus me deu uma direção novamente. E Ele ordenou, Deus nos direcionou a fazer esta campanha, este propósito de 52 dias de oração, de jejum, de clamor aqui na igreja. Pela reconstrução, pelo levantamento de muros espirituais em favor, em volta da minha e da tua vida. Vamos até o final de novembro, orando e jejuando. E eu quero falar com você nessa noite, da parte de Deus, alguns princípios sobre a reconstrução. Porque você sabe, nos tempos do Antigo Testamento, a todas as cidades, elas eram guardadas, elas eram protegidas por grandes muralhas. Com certeza você já ouviu falar das muralhas de Jericó. Eram muralhas de uma grande extensão, de uma altura muito grande, uma altura muito alta. Eram muralhas muito fortes, que protegiam muito bem a cidade de Jericó. E quando o povo de Deus entrou em Canaã, eles, segundo uma direção de Deus, deram 7 voltas. Deram uma volta em cada 6 dias, no último dia deram mais 7 voltas, e o próprio Deus derrubou as muralhas. E quando Deus derrubou as muralhas, estava dizendo: a cidade é sua, porque a cidade não tem mais muralhas. Toda cidade que não tem muralhas, ela é subjugada por aquilo que vem de fora. A muralha, ela serve para ter proteção de quem vem de fora, para cuidar para quem sai. Nas muralhas existem os guias, os vigias, os atalaias, que ficam na muralha cuidando de longe quando vem os inimigos. Tem os portões nas muralhas que são abertos só para quem está dentro decide quem está fora que vai entrar. Então a muralha tem um grande simbolismo para as nossas vidas. Uma vida espiritual precisa de muralhas.
Uma vida familiar precisa de muralhas. Uma vida sentimental precisa de muralhas. Uma vida conjugal precisa de muralhas. Uma vida financeira precisa de muralhas. Que muralhas são essas? As muralhas da palavra de Deus. Aquilo que nos cerca, aquilo que nos guarda, aquilo que nos protege, aquilo que nos faz vencer o inimigo, aquilo que nos faz resistir o dia mal, vencer as obras do maligno. E quando nós chegamos no livro de Jeremias, você tem que entender o contexto. A Bíblia diz que o povo estava em Jerusalém. Jerusalém era a capital do reino do sul, chamado Judá. Mas o povo pecou, o povo foi desobediente, o povo errou diante de Deus, começou a adorar outros deuses, começou a se prostituir com outros deuses. E Deus levantou profetas para eles voltarem aos caminhos do Senhor, eles não voltaram. Deus falou por muitas vezes: voltem aos seus caminhos, eles não voltaram. Até que no momento, Deus deu uma palavra de juízo. Isso serve para mim e para a tua vida. Nas primeiras vezes, quando nós estamos errados, Deus nos dá uma palavra dizendo: volte para os caminhos, volte para os caminhos, volte para os caminhos. Mas uma hora Ele libera uma palavra de juízo. Não brinque com Deus. Não brinque com a misericórdia de Deus. Não brinque com a bondade de Deus. Deus é bom, com certeza Ele é bom, mas Ele também é justo. Ele também é juiz. E uma hora Deus teve que permitir que nações vizinhas invadissem Jerusalém, eles destruíssem aquela cidade, destruíssem os muros, destruíssem o templo, destruíssem as casas e levassem cativo o povo daquela cidade. Foi através de Nabucodonosor, imperador da Babilônia, entraram em Jerusalém, destruíram os muralhas, destruíram o templo, destruíram as casas. Primeiro foi algumas deportações. Primeiro pegaram os jovens mais bonitos, mais fortes, para servir na casa do rei, e depois estão tirando quase todo o povo, e a cidade ficou praticamente desolada. E essa profecia se cumpriu exatamente durante 70 anos, o tempo que Deus tinha previsto, que era o tempo de uma geração. Porque eram 70 anos que o povo não tinha guardado a lei, não tinha guardado o ano sabático. Então foram 70 anos de juízo. E o juízo de Deus, ele é conforme as nossas falhas. Deus não vai castigar-nos por coisas que nós não fizemos. Deus não vai permitir que circunstâncias contrárias venham até nós, de juízo da parte de Deus, por coisas que nós não fizemos. Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. E 70 anos foram exatamente por causa de 70 anos não guardados, 70 anos sabáticos, porque a cada 50 anos eles tinham que guardar, e para um ano sabático de descanso, e eles não guardaram, depois tiveram que pagar no cativeiro durante 70 anos. Eles estão ali no cativeiro. Foram vários reis que passaram pela Babilônia. O livro de Daniel foi escrito no cativeiro. O livro de Ezequiel foi escrito no cativeiro. Até um certo ponto que Deus começa a amolecer o coração de um certo rei chamado Ciro, que ele chama até mesmo de seu servo, e começam a voltar alguns homens de volta a Jerusalém. Entre os primeiros homens que voltam a Jerusalém, voltam entre eles Esdras e Zorobabel. A primeira reconstrução que aconteceu em Jerusalém, é necessário você entender isso. A primeira reconstrução que aconteceu em Jerusalém foi a reconstrução do templo. Tanto que o Senhor disse: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O templo que Zorobabel, aleluia, ergueu, teve uma glória maior, não de ouro nem de prata, mas uma glória maior de Shekinah, de poder e de manifestação de Deus, do que aquela glória que tinha o templo de Salomão. O templo de Salomão era mais bonito, o templo de Salomão tinha mais ouro, o templo de Salomão tinha mais prata, mas eles erraram, pecaram. O templo de Salomão tinha uma melhor aparência, mas eles erraram, pecaram. Depois, quando vieram Esdras e Zorobabel, através de Esdras e Zorobabel, um avivamento começa a acontecer em Jerusalém. Eles levantam o templo, alguns profetas profetizaram acerca do levantamento do templo, e Deus disse: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Com isso eu aprendo que o mais importante não é o exterior, mas a gente que está dentro. Aleluia! O templo já estava sendo levantado. Então, Neemias, que ainda estava no cativeiro babilônico, ainda servia o rei, e agora servia o rei Artaxerxes, estava ali como copeiro do rei, Rabban-Toquefaz. E ele perguntou para as pessoas que viviam em Jerusalém como estava a cidade. Quando voltaram, estavam trazendo notícia, era apenas o começo da reconstrução. A cidade não estava desolada.
Os muros ainda estavam quebrados, o templo ainda estava começando a ser reconstruído. O povo era muito pouco. Quando Neemias ouve aquilo, ele começa a ter algumas atitudes que no final, como nós vamos ver hoje aqui, que no final nos trazem ao capítulo 6, aos versículos 15 e 16. No final dessas atitudes de Neemias, os muros estavam levantados e Jerusalém estava novamente protegida. Depois dessas atitudes que nós vamos falar, o muro se levantou e agora estavam guardados debaixo da bênção e da proteção divina em nome do Senhor Jesus. E são essas atitudes que Deus quer que você aprenda, Deus quer que você guarde, Deus quer que você não somente ouça, mas coloque em prática na sua vida, porque vão fazer diferença na tua história. Quais foram as atitudes de Neemias, melhor dizendo? Abra a Bíblia comigo em Neemias, capítulo de número 1, versículos de número 6 e 7. Quando ele ouve da situação que estava em Jerusalém, no versículo 6, no 5 ele começa a chorar. E no 6 ele está olhando diante de Deus e ele diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão. Diga a palavra confissão. Diga 1, 2, 3. Mais uma vez. Amém. Pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. A primeira atitude de Neemias, quando ele ouve que os muros da cidade estavam destruídos, que a cidade estava desprotegida, que a cidade estava isolada, ele foi à presença de Deus. Você está no lugar certo, você está na presença de Deus. Mas Neemias, ele começa a orar: Pai, perdoa-nos. Pai, tem misericórdia de nós. Nós confessamos diante de ti que nós erramos. Nós confessamos diante de ti que nós, os nossos pais, pecamos contra ti, contra a tua santidade, pecamos contra a tua palavra. A primeira atitude que nós temos que ter para ter a nossa reconstrução dos muros, para ter muralhas espirituais firmes às nossas voltas, confissão saindo dos nossos lábios. Porque confissão ela só pode sair de um lábio, de um coração humilde. Porque o soberbo ele nunca admite. O soberbo, orgulhoso, a situação está terrível à sua volta, mas ele nunca admite. A coisa está feia, mas ele continua dizendo: está bom, assim está bom. Ele chega diante de Deus e ainda usa máscaras. Ele chega diante do Senhor e diz: não, eu não tenho pecados, eu falei que como eu sou uma pessoa boa, humilde, como ele chegou diante de Deus. Depois que ele ouviu a notícia de Deus, eu confesso que aquilo que está acontecendo agora é culpa minha. Aquilo que está acontecendo agora é culpa minha, porque eu falei. E Neemias nem morava em Jerusalém. Neemias está pedindo pecado até pelos seus descendentes que pecaram, porque ele ele pegou o peso do pecado daquela geração e disse: nós pecamos, os nossos pais pecaram contra a tua santidade, os nossos pais pecaram contra a tua palavra. Querido, você precisa confessar o Senhor. A Bíblia diz que Deus perdoa todo o pecado que for confessado. Pecado escondido, Deus não pode perdoar. Pecado guardado no nosso coração, Deus não pode perdoar. Se você não dizer que pecou, se você não dizer que errou, se você não dizer que falhou, Deus não pode te perdoar. Nós temos que confessar. Pastor, eu não tenho nada que confessar. Então você é um anjo. Então eu estou diante aqui de uma plateia celestial, não terrena. Nós falhamos. E os nossos erros só podem ser apagados, jogados no mar de esquecimento, se houver confissão. Se nós apresentarmos diante de Deus, o apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado junto ao Pai, Cristo, o justo juiz. Confesse-nos, apresente-nos. O juiz ele só pode pegar uma causa que
local se você apresentar a Ele, se você confessar que pecou, se você confessar que pecou. Porque nós temos que confessar a Deus os nossos erros, as nossas falhas. A situação que você está vivendo hoje não é culpa de nenhuma outra pessoa na terra, a não ser de você mesmo. Nós temos em nós a síndrome de Adão. Adão pegou da mão da sua mulher, comeu do fruto. Caiu-lhe as escamas dos olhos, ou melhor, caiu a pureza dos olhos. Ele viu que estava nu, se escondeu. Quando Deus chamou Adão, onde tu estás? Ele se escondeu. E quando Deus viu que Adão pegou, disse: por que tu fizeste isso? Ele disse: não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste que deu do fruto. Aí Deus falou: e tu é? Desculpa, foi a serpente. Foi ela. A culpa é da serpente. Porque a culpa é sempre dos outros, irmão. A culpa é nossa. Nós somos tão perfeitos que a culpa é sempre dos outros. Se você quer a tua vida mudada, comece a confessar que você errou. Comece a confessar que você falhou. Ah, pastor, foi ele que me atendeu, foi ele que fez isso aí. Você não tem nada para isso acontecer. A pessoa simplesmente te falou uma coisa ruim só para falar. A pessoa te prejudicou só para te prejudicar. Você não fez nada. Tá bom. Tudo que plantamos, isso colhemos. O que está acontecendo na nossa vida são sementes que nós plantamos. Nós temos que entender isso. E nós temos que confessar essas sementes para que sejam apagadas, cortadas logo na raiz. Nós temos que confessar os nossos pecados. Amém, igreja? Amém. Neemias tomou uma atitude de humildade. Acompanhe comigo. Do versículo 8 até o 10, diz assim a Escritura. Ele orando, diz: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei, os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Segunda atitude que Neemias tomou, que nós temos que aprender nessa noite. Neemias tomou posse da palavra. Eu só posso tomar posse daquilo que eu conheço. Se eu não conhecer a palavra e as promessas que existem na palavra, eu não vou receber as promessas que existem na palavra. Eu já usei esse exemplo aqui, mas eu acho muito simples de entender. Se hoje a presidente Dilma tivesse lançado um decreto presidencial, dizendo que todo cidadão brasileiro tem em suas contas bancárias R$100 depositados no dia de amanhã, mas só amanhã. Se não fosse noticiado nos jornais, se não fosse anunciado, se não fosse falado sobre esse decreto presidencial, o que aconteceria? Passaria o dia e você não ia lá sacar o dinheiro. No outro dia o dinheiro estava na sua conta. Irmãos, Deus tem noticiado sobre a terra as suas promessas. Deus tem falado em alto e bom som. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo mundo tem uma Bíblia. E se você não tem, fale comigo, eu dou a Bíblia para você. Todo mundo tem as promessas de Deus. Mas por que nós não recebemos as promessas de Deus? Porque nós não sabemos onde elas estão. Quais elas são. Nós não sabemos nada da Bíblia. Nós sabemos da televisão, sabemos do mundo financeiro, sabemos da novela, do futebol, sabemos de tudo, mas não sabemos nada da Bíblia. Sabemos a escalação do time inteiro, mas não sabemos dizer 11 nomes bíblicos. Sabemos de tudo em determinada área, mas não sabemos nada da Bíblia. E quando nós não sabemos, nós não tomamos posse. Se eu não sei, eu vou buscar. A Bíblia diz que todas as bênçãos, todas as bênçãos já foram entregues, elas estão nas regiões celestes, estão nas regiões espirituais, elas estão sobre nós. Mas se você não for pegar, nada vai vir. Jesus já morreu na cruz, Jesus não precisa morrer na cruz para te abençoar de novo. Jesus já morreu e Jesus já fez tudo o que você precisava que tivesse feito. Jesus já te deu tudo o que você precisa. Pastor, mas o que
Agora eu vou lá no céu, através da minha oração, através da palavra, através da promessa de Deus que tomo posse pela fé. Eu digo, eu e minha casa serviremos o Senhor. E o meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades em glória, segundo as suas riquezas em Cristo Jesus. E Ele tomou sobre si todas as minhas dores, e as suas enfermidades levou sobre si. E o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Irmãos, se eu falasse aqui, são mais de 1000 promessas. Se nós não entendemos as promessas, elas nunca virão para nós. Se nós não conhecemos a palavra, aquilo que a Bíblia nos diz, nós nunca vamos receber. Por que eu estou dizendo isso? Porque Neemias, quando ele foi orar, ele confessou. E depois ele disse, Senhor, lembra-te que tu falaste com Moisés, tu prometeste a Moisés, que quando o teu povo errasse, pecasse, o Senhor ia lançar eles sobre as nações. Mas quando eles se convertessem, o Senhor, por mais longe que eles estivessem, o Senhor ia trazê-los de volta. Senhor, eu lembro da tua palavra, eu lembro daquilo que o Senhor falou. Então, Senhor, eu como teu povo, eu estou me convertendo, e eu te peço que o Senhor traga o teu povo de volta, porque nós somos o teu povo. Ele usou a palavra. Como Jesus venceu o diabo na tentação do deserto? Jesus está com fome, todo com fome, 40 dias, sem comida. Transforma essas pedras em pães. Aí Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo leva ele num alto lugar. Está vendo os reinos deste mundo? Se tu prostrado me adorares, te darei todos eles. Aí Jesus disse, está escrito, somente ao teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. O diabo leva ele no pináculo do templo, no lugar alto, e diz, olha, o diabo usa a palavra também, nós estamos conhecendo, o diabo usa a palavra até contra nós. Está escrito que dará ordem aos teus anjos que te guardem em todo o caminho que andares. Vou ter parte do Salmo 91 de uma forma distorcida. Aí Jesus disse, olhou para ele, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele disse, por que Jesus tem esse diabo? Porque conhecia a palavra. E o diabo também conhece, irmão. Você vai ficar atrás do diabo no conhecimento da palavra. Tem gente que está anos na igreja e nunca leu a Bíblia. A Bíblia é um amuleto que fica aberto no Salmo 91 do lado da cama. Conhece tudo de todas as coisas no conhecimento da palavra. Aí não toma posse daquilo que Deus tem. A Bíblia do salmista diz, aquele que conhece o seu Deus realizará proezas. Mas quando você conhece a palavra, você toma posse da palavra, você sabe quem você é da palavra. Aleluia. Aleluia. Jesus disse, toda a autoridade é dada nos céus e na terra. Mas ele também diz em Lucas, eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, e nada vos causará dano algum. Meu Deus, eu posso pisar na cabeça do diabo. A Bíblia diz, eu creio, então vou fazer. Está escrito, e os sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, falarão novas línguas, expulsarão os demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se alguma coisa mortífera para beber, nada lhe fará dano algum. Mas eu creio. Por que eu oro para o enfermo aqui na igreja? Porque eu creio que a Bíblia diz. Eu não oro porque eu sou bom, mas eu acredito na Bíblia. E a Bíblia diz que os sinais acompanham aqueles que creem. Então se você está doente, seja curado nessa noite em nome de Jesus. Neemias usou da palavra diante de Deus. Neemias, irmãos, tem uma coisa que Deus quer que você ore, que você faça, é usar da palavra dele. Utilize a Bíblia nas suas orações. Ore a palavra de Deus. Eu muitas vezes oro, está escrito ali em 2 Coríntios. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma, levando todo o pensamento cativo, levando todo o pensamento cativo à desobediência de Cristo. Aí em 2 Coríntios, aí sempre assim, Deus, leva, segundo a tua palavra diz, leva todo o meu pensamento cativo para a tua obediência. Aí minha cabeça não se distrai, porque eu orei segundo a palavra e Deus guardou o meu pensamento. Hoje, antes de começar o culto, eu sempre oro Efésios, capítulo 10. Irmãos, quanto ao mais, fortalecendo no Senhor, capítulo 6, versículo 10 em diante. Irmãos, quanto ao mais, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta, aleluia, não é contra carne e sangue, mas sim com os principados, potestades, dominadores do mal das
caminharmos. Segundo Efésios capítulo 10, antes de começar uma reunião, porque eu sei que é uma batalha espiritual, eu uso a palavra antes de começar qualquer outro culto, porque eu tomo a espada, eu tomo o escudo, porque eu creio que a palavra é verdadeira. Aleluia. Se você não crê e não conhecer a palavra, você não vai ter as respostas do milagre de Deus na sua vida. Mergulhe na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Anote quando Deus dá uma palavra. Olhe aquilo, creia naquilo. Mas certa vez, não só as promessas, não só o logos de Deus. Há duas palavras gregas, tá? Palavra. Aquilo que sai da boca de Deus, a palavra que sai da boca de Deus. Uma palavra grega é chamada logos. Logos é o que foi de Deus, o Espírito de Deus. Então a Bíblia, no geral, ela é um logo de Deus. Mas existe uma outra palavra grega chamada rema. O rema não é o que foi, não é o que Deus disse. Rema é o que Deus está dizendo. Rema é a revelação. Ou seja, quando eu leio um logos, que é a palavra, e Deus fala comigo que aquilo ali é para mim, aquilo ali não é mais o logos, o ontem de Deus, aquilo ali se torna o hoje, o rema de Deus. Quando você recebe uma revelação de Deus, quando você recebe uma palavra que tem no teu coração, aquilo ali é um rema de Deus para ti. É uma palavra revelada para ti. Aquilo ali você tem que guardar com todo o teu coração. Você tem que guardar com todo, sabe, com todo a fim da tua alma. Aquilo ali é um tesouro para ti. Deus já falou alguma vez, durante um culto, durante uma pregação da palavra contigo. Talvez você se esqueceu da ministração toda, mas aquela palavra ali saiu lá dentro do teu coração. Já aconteceu com isso com você? Aquilo ali foi um rema de Deus para você. Ali foi a revelação de Deus para você. Você deve guardar aquilo como tesouro. Certa vez eu estava lendo a Bíblia. E ele diz assim, quando falando aos seus discípulos, que Pedro perguntou o que teriam os seus discípulos se largassem tudo por amor a ele. Aí o Senhor Jesus disse, aquele que larga tudo por amor a mim, eu darei ainda em vida muito mais pais, mães, irmãos, muito mais campos. Jesus me deu uma palavra rema naquele momento. Eu era jogador de futebol, jogava futebol em campo de futebol. E quando eu estava lendo a Bíblia naquele dia, o Espírito falou, você largou um campo de futebol e agora eu vou te dar campos de almas para você falar do meu Evangelho. Eu guardei do meu coração e aquilo valeu um dia para mim, porque é uma palavra rema. Irmãos, você tem que usar a palavra de Deus na sua vida. Não tenha a Bíblia como apenas um livro de cabeceira. Leve a Bíblia para o trabalho, ande com a Bíblia, conheça a Bíblia. Aleluia. Ouça a palavra, guarde a palavra e use a palavra de Deus na tua vida. Use a palavra não é só para estar aqui no livro, é para ser usada. Aleluia. Neemias fez isso. No capítulo 2, depois que ele ora, a Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei. O copeiro do rei era aquele que você já deve ter visto em algum desenho, em algum filme antigo. Ele deve normalmente ser eunucos. Eunuco, você sabe o que é eunuco? Eunuco é um homem que servia diante do rei. Para ele não ter relação com mulheres do rei, ele era castrado. Eunuco é um homem castrado, que muitas vezes ele é durante esses filmes, esses coisas mais antigos, ele retrata como sendo meio que assexuado, um homem sem a masculinidade, muitas vezes. Nem todo copeiro era eunuco, mas muitos copeiros eram eunuco, porque ele ficava, você deve ter visto essa imagem, fica com algo para abanar o rei numa mão e um copo na outra. Fica abanando ali os reis, as princesas, são os eunucos. E o copeiro, ele estava ali servindo do rei. E toda vez que ele servia, ele tinha que aparecer feliz. Ele tinha que chegar sorrindo diante do rei. Ele tinha que aparecer feliz, sabe? Uma aparência boa. Mas quando ele ouviu aquilo, que Jerusalém estava destruída, os muros estavam acabados, que ele orou ao Senhor, ele ficou triste. E quem é que não fica triste quando ouve uma notícia ruim? Neemias era um ser humano. Ele ficou triste. E quando chegou diante do rei para servir, ele era perigoso. Eles tinham que estar felizes, podia morrer. Se não estivesse com o semblante que agradasse o rei. Ele chegou triste diante do rei, e o rei logo percebeu. Está ali no versículo número 3 do capítulo 2. Versículo 2, melhor dizendo, 2 do capítulo 2. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, e em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse, que
pedes agora? Olha o que diz ali no versículo 4. E o rei lhe disse: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Olha o que eu aprendo com Neemias. Ele estava em uma situação que, de repente, dependendo da palavra e da resposta dele, poderia até morrer. Poderia não ganhar nada, não ganhar tudo. O que ele fez antes de falar? Ele orou. Você quer ter os teus muros da tua casa, da tua família reconstruídos? Antes de tomar qualquer decisão, ore. Antes de tomar, dizer sim numa proposta, ore. Nem tudo que é bom aos olhos vem de Deus. Nem tudo que é ruim aos olhos também não vem de Deus. Ore. Se está numa situação e precisa de algo, ore. A Bíblia diz que a paz de Deus será hábito no teu coração. Talvez Jesus não mande anjo, profeta, talvez Jesus não fale com uma voz audível o que você quer ouvir. Mas uma das coisas que Deus fala é colocando paz no coração. Nenhuma decisão de um filho de Deus que anda na presença, como eu preguei domingo aqui, que é espiritual, ele vai tomar em tudo. Porque quando nós oramos, tem uma certeza do Espírito Santo dentro de nós. Nós agimos pela fé. Nós não agimos com dúvida. Porque vem aquela certeza de Deus. Pastor, o que eu devo fazer? Eu digo, ore. Olha que Deus vai dar certeza no teu coração. Tem gente que nunca ora e diz, pastor, estou nessa situação, o que eu devo fazer? Eu não vou dizer o que você tem que fazer. É Jesus que vai dizer. Você tem que orar. Você tem que orar. O Espírito Santo vai dar paz ou não no teu coração. Ele vai direcionar, pode falar contigo, pode revelar por diversas maneiras. Mas Neemias orou antes de dar aquela resposta, antes de falar. E por Neemias ter orado, ele conseguiu muito mais do que imaginava. Quando fazemos as coisas na direção de Deus, o reino nos favorece, as portas se abrem e surgem oportunidades. Aleluia. Aleluia. Quando você faz algo debaixo da direção de Deus, guiado por Deus, não tem como dar errado. Só pode dar errado se Deus não tiver dito. Querido, é uma diferença. Eu falei domingo aqui, o homem carnal, ele faz e depois pede para Deus abençoar. O espiritual, como Neemias, como Deus quer que você sejamos para reconstruir nossos muros, nós oramos, ouvimos a direção de Deus, depois fizemos. É depois que Deus fala, você faz. Não é fazer pedir para Deus abençoar. Deus não é empregado. Nós somos servos dele. Nós temos que ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Sabe que Jesus tem Jesus, olha que eu estou falando. Jesus Cristo, ele tinha uma multidão de seguidores. Ele diz que ele subiu ao monte, ficou a madrugada toda orando, falando com o Pai. Quando ele desceu de manhã, ele dava uma resposta na mão do pedreiro. O vermelho é a multidão, ó, para mim, tu escolheu os 12. Mas ficou a madrugada toda orando antes. Pediu direção ao Pai. Quando ele voltou de lá, é tu, vocês vão andar comigo. Porque tomou uma direção. Quando nós tomamos a direção, segundo a vontade de Deus, o rei nos favorece. O rei favoreceu Neemias, abriu portas para Neemias. Neemias conseguiu madeira para reconstruir os muros. Neemias conseguiu materiais, conseguiu passar pelas outras províncias. Escuta essa palavra, irmão. Abra comigo em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Depois de Filipenses e antes de 1 Tessalonicenses, Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim: andai com sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. Outras versões dizem cuidando das oportunidades. Versículo 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Nós devemos cuidar muito que nós falamos com quem não é crente. Muito. Porque uma palavra
pode jogar uma pessoa no inferno. E uma palavra pode trazer ela para o reino. Uma palavra pode destruir a tua vida. E uma palavra pode abrir portas para o resto da tua vida. Uma palavra, uma frase que você espalhe debaixo da direção de Deus pode mudar toda a tua vida. Cuide do que você vai falar, que as suas palavras sejam temperadas com sal. O sal fala do tempero, da diferença entre ser o Espírito Santo. Que as suas palavras sejam dirigidas pelo Espírito Santo, cuidando das oportunidades, remando o tempo, cuidando de deve responder a cada um. Ore antes de responder, ore antes de falar. Cuidado com as palavras, porque elas podem destruir e levantar. Tiago disse: a morte e a vida estão no poder da língua. Há palavras que machucam muito mais que um soco. E há palavras que são muito melhores que muitos beijos. É verdade ou não é? Por quê? Porque eu cuido do que eu falo. Presta atenção naquilo que eu estou falando. Neemias, eu oro antes de falar. Eu peço direção do Espírito Santo. Quando estiver em uma situação difícil, agora a Bíblia diz: cuidado, que eu não te enxergar, Débora, que eu não te enxergar. Se você estiver cheio do Espírito Santo, vai sair palavras agradáveis. Amém? No capítulo 2, no versículo 18, Neemias agora ele recebe a carta do rei, pega as madeiras para reconstruir os muros, e ele chega em Jerusalém, começa a examinar Jerusalém, e quando nós chegamos no versículo 18, capítulo 2, Neemias, versículo 18, diz assim: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantamos-nos e edificamos, e esforçamos suas mãos para o bem. Entenda, irmão, toda reconstrução ela necessita de parcerias. Nós somos seres sociáveis. Faço um desafio com você de humildade. Diga assim: eu não posso fazer sozinho. Você acredita nisso? Por que não pede ajuda? Então por que não assumir e pede ajuda para os outros? Quer fazer tudo sozinho, quer erguer tudo sozinho. Uma construção de muros é algo que se fez com muita força, muito tempo. Nós não conseguimos sozinhos. Deus vai colocar pessoas certas para te abençoar. Deus vai levantar uma equipe abençoada para você, para ajudar você nessa batalha, nesse emprego que você está tendo. Os muros vão ser levantados pela glória de Deus, mas não só para os seus esforços. Você precisa se humilhar e pedir a ajuda de outros. Nem Jesus andou sozinho. Irmão, nem Jesus andou. Jesus escolheu 12 para estar almoçando junto, para estar dormindo junto, para estar caminhando junto. Nem Jesus gostou da solidão. E por que muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas sozinhos? Eu posso, eu consigo, eu não preciso de ninguém. Vai, bobão. Vai falando que não precisa de ninguém. Vai dar mal de novo. Neemias chegou em Jerusalém e ele foi falar com outras pessoas. Ele foi preparar uma equipe. Como é que o homem reconstruiu o muro sozinho? Você consegue entender isso? Mas para você ter uma equipe, ter pessoas ao seu lado, você precisa ter palavras de ânimo. Porque a pior coisa é andar com alguém desanimado. A pior coisa é ter na sua equipe, sabe, no seu time, alguém que não crê. Escolha pessoas certas e anime essas pessoas, irmão. Anime. Porque é complicado você trabalhar, né, ajudar alguém que nunca ouviu um elogio. Nunca ouviu: olha, vamos lá, vamos nessa, tá bom, é isso aí, valeu. Olha o que Neemias fez. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me falou. Disse: olha, Deus está comigo, vamos lá, vai dar certo, nós vamos conseguir. Neemias vem com palavra de ânimo, irmão. Aleluia. Não é empreendimento que se realize sem ânimo. Como é que morreu Moisés? Assumiu a liderança de um povo demais, né? No começo eram 3 milhões de pessoas, morreu aquela geração, depois eram mais de 3 milhões. Josué está na frente. E você lê capítulo 1 de Josué, do versículo 3 ao versículo 6, diz assim: 3 vezes Deus falou de Josué: não temas, tem de bom ânimo, eu sou contigo. Não temas, não se preocupe, tem de bom ânimo. Apenas esforça-te e tem de bom ânimo. Porque não tem como trabalhar, irmão, se não tiver pessoas animadas ao seu lado.
precioso. O desânimo é uma praga. A tristeza é uma praga. Quando um está, assola todo mundo. Então, quando você está reconstruindo, você chamou pessoas para trabalhar contigo, para fazer a obra de Deus contigo, né? Os muros aqui você usa em todas as áreas da sua vida. Use palavras de ânimo. Diga assim: vem comigo, vai dar certo. Mas vai dar certo. Deus está conosco. Deus está na frente. Foi Deus que mandou, foi Deus que falou, foi Deus que liberou a palavra. E nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. E quando Neemias liberou a palavra de ânimo, olha o que eles disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos e esforçaram as suas mãos para o bem. Irmão, você pode estar cansado, você pode estar triste, decepcionado. Se vem alguém com uma palavra de ânimo liberta sobre a sua vida, você recobra as forças na hora. Uma palavra de ânimo vale muito mais do que 10 dias de descanso. A palavra de ânimo vale muito mais que um coquetel de vitaminas, porque ela anima a tua alma. As pessoas estavam sentadas e vão lá, e se levantaram na hora e se esforçaram. A tua casa está destruída, anime a tua esposa para construir o casamento. Os teus filhos estão presos, anime eles. Anime. Libere palavras de ânimo, libere palavras de vitória. Ajude essas pessoas com palavras agradáveis. Neemias fez isso. Formar e organizar a equipe também é muito necessário. O capítulo 3, se você ler o capítulo 3 de Neemias, é só Neemias dizendo assim: agora vocês vão estar aqui, vocês vão trabalhar ali. Por quê, irmão? Porque um time, se não estiver organizado no seu devido lugar, não vai para lugar nenhum. É força expendida em lugar nenhum. Você sabe qual é o papel da esposa no casamento? Qual é o papel do marido? Qual é o papel dos filhos? Qual é o papel do louvor? Qual é o papel do pastor? Qual é o papel dos diabos? Se nós não soubermos o que cada um tem que fazer no lugar certo, na hora certa, as coisas não andam. Muitas famílias, muitas vidas financeiras estão destruídas porque não há organização. Pega daqui, não coloca ali, não faz aqui, não faz nada, não se organiza. Eu até falei domingo aqui, então meu coração vai cadáver. Eu vou marcar um sábado à noite uma palestra sobre finanças da luz da Bíblia. Porque tem pessoa que tem tudo para dar certo, para prosperar, só que não prospera porque não se organiza. Deus abençoa, a pessoa não sabe se organizar as coisas. Não sabe, né? Ter uma direção, não é organizado, aí não manda as coisas. Capítulo 3 você vai ler, capítulo 3 em casa. É só Neemias colocando as pessoas certas no lugar certo. Colocando as peças certas no quebra-cabeça. Nós temos que entender: isso aqui é para isso, então você vai fazer isso. Isso aqui é para isso, você vai fazer isso. Até na própria igreja, Deus deu 5 ministérios: apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Se você colocar um evangelista, pastorear a igreja, não vai dar certo. Se você colocar um profeta, evangelizar, não vai dar certo. Tem uma função dentro do corpo. Nós temos que formar a equipe, mas colocar cada um no seu devido lugar. E isso que eu falo, não somente com pessoas, mas até na nossa própria vida, as áreas da nossa vida. Temos que se organizar nas áreas da nossa vida também. Isso aqui, olha, tem meu tempo é para isso aqui é para isso, isso aqui é para isso. Aí as coisas andam, as coisas rendem, as coisas fluem, aí o mundo se levanta. Amém, igreja? Amém. Se você está crendo nessa palavra, levante a mão da glória a Deus. Leia comigo versículos 19 e 20. Capítulo 2 de Neemias. O que ouvindo Sambalate, o Elamita, e Tobias, servo amonita, e Gesem, o arábio, zombavam de nós e desprezavam-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Irmão, aqui é uma parte que você não gosta de ouvir, mas você precisa ouvir. Quando nós começamos a reconstrução, quando nós começamos o levantamento dos muros sobre a nossa vida, sempre irão se levantar os inimigos. É inevitável. Os inimigos se levantam em todas as vezes é por permissão de Deus para nos testar, para provar se estamos firmes no Senhor. Sempre haverão Sambalates, Tobias,
para desanimarmos, para vir com palavrinha de fora. Você começou a vir na igreja, você começou a campanha, você começou a corrente. Aí vai vir um Tobias, você estava lá dizendo, não adianta nada. Já fez outra campanha, não vale nada. Já fez, não adianta. Vai continuar aí. Já está doente há tanto tempo, já acostumou a tomar remédio. Para quê? Não adianta. Aquilo ali, não tem mais jeito. Sempre vai vir, te prepara. Você está disposto a receber de Deus a força para uma reconstrução de muros na sua vida? Você quer reconstruir muros na sua vida? E virão contra ti Sanbalates, Tobias e Gesem. O inimigo levanta. Mas ao mesmo tempo que vem Sanbalate, Tobias e Gesem contra ti, vem também o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Resista o inimigo. Feche os ouvidos à voz do diabo. Tem até uma música do lado que diz: o diabo muitas vezes bate na porta da sua casa para te humilhar. Muitas vezes é aquela pessoa tem que você gosta, anda contigo, vai o diabo vai usar a vida dele, mas não aceita essas palavras. Neemias disse: tu não vai ter parte comigo, tu não vai ter parte da minha vitória, e tu vai ficar vivo para mim, para te ver a glória de Deus na minha vida. O inimigo não vai matar os teus inimigos. Deus não vai matar os teus inimigos. Deus vai fazer eles ficar vivos para ver a tua vitória. Eles vão ficar vivos, vão reconhecer que existe um Deus na tua vida. Se você acredita nisso, levanta o teu mão da glória. Ali no capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13, capítulo 6, do 9 ao 13, aquilo ali que lá no começo, lá no final da reconstrução, eles usaram outra arma, os inimigos de Neemias. 6, do 9 ao 13, diz assim: porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabeel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente em casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem me enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Uma das armas do inimigo é usar a intimidação, o medo. Você começou uma obra, você começou um objetivo, o diabo vai colocar medo na sua mente. O diabo vai colocar no teu pensamento: para, porque não vai dar certo. Você vai ser humilhado, vão rir de você. E o medo trava, o medo para. Mas entenda que o medo não vem de Deus. Medo não vem de Deus. A Bíblia diz que Deus deu o espírito de coragem. O Espírito Santo é um espírito de coragem, igreja. Se eu contasse quantas vezes ele já tentou me parar, se eu notasse quantas vezes ele colocou na minha mente para desistir, eu e você não estaríamos aqui hoje. Mas o Espírito Santo nos dá coragem. Coragem, coragem. Se você começou, se Deus começou uma boa obra na tua vida, Ele vai terminar. Tenha coragem. Não aceite a intimidação do diabo, porque isso vem das trevas. Ouça e receba só aquilo que vem de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. Volte ao capítulo 4. Aleluia. Capítulo 4, versículo 11 ao 15. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Os inimigos querem te matar, para a obra parar. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e no
nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Aleluia. Diga aleluia. O inimigo não está planejando, ele sempre planeja. Mas o bom é que nós servimos a um Deus que não só conhece hoje, mas conhece o amanhã. Um Deus que sabe de todas as coisas. Enquanto o inimigo estava tramando, a Bíblia diz que 10 vezes os judeus eram seus irmãos. Os judeus aqui podem simbolizar os anjos, os judeus aqui podem simbolizar o Espírito Santo. Deus vai nos avisar antes dos planos do inimigo. Aleluia. O inimigo já está falando, Deus já está te falando. O inimigo amou uns caras lá na frente, não, já vira aqui, porque lá na frente está encostado. Já vira aqui que eu estou contigo, a vitória. Aleluia. Neemias teve vigilância espiritual, mas você tem que estar conectado ao Espírito Santo para ouvir a voz dele e entender o que ele está te dizendo. Muita gente não se liga, muita gente não se atenta no que Deus quer, porque não está conectado com o Espírito Santo. Me lembro uma vez que estávamos eu e mais um grupo de irmãos orando no Monte Cacaretó. E de repente nós estávamos montados, de repente veio uma convicção muito forte. Nós orávamos pelo nosso pastor, que estava na estrada. Orávamos contra o acidente de trânsito. Nós levantamos a voz e oramos. Naquele dia ele estava viajando. Eu tenho uma certeza, se nós não tivéssemos orado, talvez algo tivesse acontecido. Porque nós estamos conectados ao Espírito. O Espírito Santo estava avisando antes o que o inimigo estava planejando. Irmãos, muitas vezes, se você está na unção, isso aqui é para quem está na unção. Se você não vive na unção, você não vai saber o que é isso. Vem uma impressão. Talvez as mulheres gostam de dizer que é instinto feminino, mas eu chamo de impressão do Espírito Santo, quando é de Deus. Uma impressão de que algo vai acontecer. Que algo vai acontecer. Que aquilo ali não posso ir aqui, não posso sair agora, não posso entrar nessa rua. Você não sabe o que é. Mas já é o Espírito Santo dizendo antes. Quando você tiver um site desses, um não longe de Deus, algum aviso de Deus assim, é Deus isso. É Deus revelando o que vai acontecer antes que aconteça. É Deus te dando o mapa da Bíblia, para você tentar ligado no Espírito Santo. Talvez muitos aqui já estivessem mortos se não tivessem recebido a direção do Espírito Santo. É verdade ou não é? Esteja ligado no Espírito Santo. Porque Ele vai te dar, Ele vai te cuidar, Ele vai te guardar. Ele vai te mandar avisar antes do que vai acontecer. No versículo 16 ao 18 diz assim: e sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os cetros estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Os edificadores, cada um trazia a espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Olha que tremendo isso aqui. Quando eu li isso aqui, hoje à tarde, o Espírito Santo me despertou. Olha que tremendo. Eles estavam ali reconstruindo o muro. Numa mão, eles tinham o pé de pedreiro, e na outra a espada. Por quê? Porque eles sabiam que a qualquer momento o inimigo podia vir. Você deve estar trabalhando, mas sempre vigiando o que vai acontecer. Olha, eu estou fazendo a obra de Deus, mas eu estou ligado com o inimigo que está vindo. Eu estou aqui na minha casa, mas eu estou ligado com o diabo pode vir. Eu estou fazendo algo que Deus direcionou, mas eu estou ligado com o inimigo vai vir. Então, numa mão eu estou fazendo a obra, na outra eu estou com a espada. Numa mão eu estou fazendo a obra, na outra eu estou com a espada. Você não pode largar nenhum nem outro. Não largue a colher de pedreiro na reconstrução, mas também não largue a espada. Se o inimigo te vir desarmado, ele vem com tudo. Mas se você tiver a espada ligado, ele não vem. Vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Vigiai, vigiando, ligado. O que Deus gosta de quem vigia, irmão? Deus gosta de quem está ligado. Deus gosta de quem tem essa percepção espiritual. Vieram 30 mil no exército de Gideão. Primeiro, Deus falou: quem não é corajoso, quem é covarde, vai embora. Já foi embora 20 mil. Só 10 mil. Aí Gideão, mas é muita gente. Se tu ganhar contra o inimigo com esses 10 mil, aí vão pensar que é para vocês. Então vamos diminuir esse negócio aí. Chegaram até um lago, um rio, até umas águas. E Gideão falou: bebam a água. Aí Gideão ficou cuidando. Bebam a água. Aquele que descer, se ajoelhar para beber lá na água, esse é
embora, porque isso aí não presta. Mas aquele que vier aqui, ó, pegar água com a mão e trazer a mão da boca, esse tu guarda para ti. Por quê? Porque ó, eu estou bebendo, mas eu estou ligado. Eu estou pegando a água, estou fazendo a obra, mas eu estou ligado. Aquele que se abaixa, já tomou as costas, o inimigo já veio. Bom, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou aqui, mas eu estou ligado. Estou ligadinho em Deus. Ninguém pode vir, mas eu estou ligado. Eu estou com a minha espada na mão, eu estou com a palavra na minha boca, na ponta da língua. Se ele vier com tudo, eu vou em nome de Jesus. Eu vou em nome de Jesus. Tem essa percepção espiritual, tem essa vigilância. Fique ligado naquilo que Deus tem para você e naquilo que está acontecendo à sua volta. Amém, igreja? Amém. Aí